Muito boa noite, meus irmãos. Muito boa noite, família Prozebem, todos os outros, de todos os credos religiosos que aí comparecem em nossas lives, né? Sempre com o Prozebem oferecendo esse Evangelho de Jesus todos os dias, né? 2 vezes ao dia. E nós aqui estamos mais uma vez, eu e Mônica, com muita alegria, para juntas refletirmos com vocês também, meus irmãos, sobre a palavra de Jesus, sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova. E hoje nós vamos falar do capítulo, dentro da Bíblia, é o capítulo 14 no Evangelho de João, né? Mônica vai ler depois de comentar para nós e vamos refletir. E dentro desse capítulo é sobre o Cristo Consolador. Vamos fazer nossa... Então, nós vamos fazer nossa prece, deve ser a internet, não é? Tá bom, vamos lá então. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que Ele possa, através dos nossos mentores, dos nossos anjos, através da equipe espiritual da nossa casa, que nos protege, que nos intui, possamos ter uma noite de estudo profícuo e que possamos nos melhorarmos a cada estudo, a cada momento desse em que praticamos, principalmente estudamos, mas principalmente precisamos praticar a palavra de Jesus. Fica conosco, nossos irmãos superiores, para nos ajudar, nos orientar e nos guiar nesse momento de estudo. Que tenhamos uma noite muita paz e de muitas alegrias. Deus seja eternamente louvado. Assim seja. Assim Mônica, seja. vamos passar para você, não é? Assim, para você fazer as leituras e depois a gente vai conversando, né, sobre o tema. Ok, muito obrigada. É um prazer, uma satisfação muito grande estar partilhando mais uma noite de estudo com você, que é uma amiga do meu coração muito querida. E todos os que escutam e acompanham essa live, nós rogamos que a paz de Jesus esteja sempre conosco, porque somos todos filhos do mesmo Pai. E Jesus nos legou o roteiro seguro para a iluminação das nossas almas, que é o Evangelho. Então, vamos iniciar com o estudo do Cristo Consolador, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros da codificação kardeciana. Diz o Evangelho: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E nós vamos ler também um trecho da Bíblia, que contém o Evangelho, que fala do diálogo de Jesus com Nicodemos. Porque o Evangelho, irmãos, ele traz uma lição essencial, que Jesus nos legou, né, o ensinamento de que nós somos espíritos imortais. Se somos espíritos imortais, necessitamos transformar as nossas existências. O Evangelho é um roteiro seguro. E ele tem um diálogo, Jesus com Nicodemos, que é muito esclarecedor e que traz muitas lições para nós enquanto espíritos imortais. Então, eu vou fazer uma pequena leitura dessa conversa, desse colóquio que Jesus teve com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era fariseu, né? Na época de Jesus, existiam os fariseus. E Nicodemos, ele era um fariseu, e ele era um homem influente na sociedade da época. E ele resolve buscar a Jesus, para ter um diálogo com Jesus, porque já tinha chegado ao conhecimento de Nicodemos que o mestre, por onde passava, deixava um rastro de luz e de amor, porque Jesus atendeu a todos os aflitos, a todos os sofredores que o procuravam.
Jesus nunca negou o auxílio a ninguém. E aí, Nicodemos soube dessas curas, dessas recuperações milagrosas daquelas pessoas que antes eram cegas, que antes eram coxos, os leprosos também foram muito curados, os doentes mentais, os obsediados, que Jesus tanto libertou, não é? E o que é que acontece? Nicodemos vai procurar Jesus. E aí ele gostava de Jesus. Nicodemos, ele sabia que Jesus vinha de Deus. Só que ele queria compreender essa doutrina nova. Vamos ver o que é que diz o Evangelho, para depois a gente fazer um comentário. Mas é bom a gente entender isso, que Nicodemos gostava de Jesus, queria entender que doutrina nova era essa. Porque ele sabia que as curas que Jesus fazia vinham de Deus. Mas ele queria entender. E Jesus vai dar a ele uma lição que ele ainda não estava pronto para compreender. Ele vai falar da imortalidade da alma e da necessidade de nascermos de novo, que é a doutrina da reencarnação. Então, eu vou fazer a breve leitura e depois eu passo para a dona Rosângela fazer um comentário sobre esse colóquio de Jesus com Nicodemos. Havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, principal entre os judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É-vos necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou-lhe Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo, que falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Essa passagem está em João, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Então, Nicodemos, dona Rosângela, ele fica surpreso, ele não compreende o que é nascer de novo. A senhora pode nos explicar, à luz da doutrina espírita, o que é nascer de novo? Então, a gente, como você mesmo falou, Nicodemos, ele entendia tudo da Torá, porque ele era sacerdote, não é? Ele entendia tudo do Velho Testamento. E ele queria entender agora Jesus. Inclusive, quem não entendeu essa passagem que Jesus fala para Nicodemos, não foi só Nicodemos. Ele estava com mais dois apóstolos, um era Tiago, o outro eu não lembro agora, mas ele estava com esse. O que ele quer dizer? Quem é da carne, nasce da carne. Nós, essa é uma das maiores provas da reencarnação, já que nós somos uma doutrina reencarnacionista, né? Nós não admitimos a vida, sinceramente, eu não admito a vida hoje sem pensar em reencarnação, um Deus justo, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, sem reencarnação. Então, o que era que ele queria dizer? Olha, você precisa nascer de novo. Nós vamos nascendo e renascendo, porque Deus é tão misericordioso que nunca ele ia nos dar penas eternas, ou seja, o que são 100 anos aqui vividos aqui, perto da eternidade, não é isso? Então, nós temos a oportunidade de voltar. Só que Jesus, naquele momento, ele não podia ser mais claro do que isso. E Jesus vai dizer que eles ainda, no caso ali, né, Nicodemos e os apóstolos, eles não estavam preparados. Teve outras ocasiões que Jesus também falou isso. Vocês ainda não estão preparados para entender isso que eu quero lhe dizer, que era retornar
a vida. Para quê? Para a gente continuar nosso processo de evolução. Não é? A mesma coisa quando ele fala com João também, quando ele fala que Isaías voltou e as pessoas não o reconheceram. Em João, no caso, João o Batista, não é? Então, esse nascer novamente, esse renascer, não seria como Nicodemos, parecia até uma coisa infantil, Nicodemos, que era um doutor da lei, não é? Fazer esse tipo de pergunta, que eu preciso voltar para nascer novamente, eu tenho que voltar, é impossível, não é? Pela lei, qualquer lei, lei de Deus, lei da natureza, é impossível você voltar para o ventre, mas precisamos nascer. Então, o que é da carne, nasce da carne, o que é do espírito, e ele diz que o vento sopra, o espírito sopra onde quer. Ou seja, nós vamos, quando a gente retorna, aí a gente vai retornar justamente onde a gente programou, mas a gente não sabe, não é? Aqui agora eu não sei onde eu posso reencarnar. E o espírito sabe disso. Nosso espírito sabe que a gente vai voltar, não é? Então, você quer completar mais alguma coisa a respeito disso? Pois não, é muito importante essas afirmações que a senhora fez, que esclareceram muito, não é? Ou seja, Jesus nos mostra a finalidade da encarnação na Terra, que é o progresso do nosso espírito imortal. Jesus não fala para corpos, Jesus fala para espíritos, né? E para o espírito, Jesus tem uma lição que é a doutrina do amor e da fraternidade universais, que era algo que não estava no Velho Testamento. Tanto assim que no capítulo de Boa Nova, que fala no livro, né, Boa Nova, de Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, nós temos um capítulo dedicado a essa lição, que é o 14, onde se fala da lição a Nicodemos. Nicodemos, Né? Quem quiser em casa pode estar dando uma lida nesse capítulo 14 de Boa Nova, onde Jesus, onde os apóstolos que estavam com Jesus e que presenciaram aquela conversa com Nicodemos, realmente, como a senhora disse, eles não compreenderam, porque eles estavam acostumados, na lei de Moisés, à lei do talião. É tanto que ele diz, na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. E essa era a lei que a terra conhecia antes de Jesus. Só que Jesus, no seu evangelho, ele traz uma doutrina nova, uma doutrina que é uma boa nova, que justamente é o quê? A doutrina do amor e da fraternidade, porque ele diz o seguinte, aqui em Boa Nova, que a lei maior é a lei do amor. Qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus, né, sobre todas as coisas, e também ao teu próximo como a si mesmo. Então, nessa máxima do amor a Deus e o amor ao próximo, está resumida toda a doutrina do Evangelho do Cristo. E é isso que a gente precisa trazer para as nossas vidas, né? Porque o nosso tema aqui não é só teórico. O Evangelho de Jesus não pode ser só conhecido, ele precisa ser vivenciado. Então, fica esse convite, a reflexão dos nossos irmãos que estão conosco nessa noite, para que a gente possa estudar o Evangelho não como algo que precisa ser decorado, mas algo que precisa ser vivenciado. Porque Jesus, ele viveu tudo que ele pregou. Na verdade, a carta viva do Evangelho foi a própria passagem do Cristo sobre a terra, não é verdade? Então, essa doutrina é muito importante. E a doutrina do amor e da misericórdia e da justiça divina estão ligadas à reencarnação. Porque a finalidade é essa. Estamos aqui para resgatar antigos débitos e para progredir através da lei do amor, né? A dor, ela só virá se a gente continuar rebelde à lei divina. Mas nós somos convidados a testemunhar o amor em nossas vidas, porque o Evangelho de Jesus é amor, não é verdade? Com certeza. E Mônica, nesse capítulo 14 mesmo da Boa Nova, que é um livro que a gente recomenda, porque é como se fosse o Evangelho, as passagens de Jesus mastigadinha que Humberto de Campos traz para a gente, né? Aí ele diz assim, olha, porque os apóstolos perguntaram a ele, continuaram, o Nicodemos foi embora, e o Tiago, que se aproxima de Jesus e pergunta, continua perguntando, porque ele continuou sem entender, não é? E Jesus vai dizer assim, será que não compreendeste? Pois, se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade,
como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? E aí é que eu entendo que depois, no capítulo, inclusive, que ele está falando essas coisas, aparece lá no capítulo 3 de João, não é? Como você falou, não é isso? É no 3, né? De João, na Bíblia. Na Isso. Bíblia. João, Aí, ele, no capítulo 14, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar agora que ele vai mandar um espírito consolador. Para quê? Um espírito da verdade. E ele diz assim, interessante, é que nós espíritas, nós não temos dúvida que o espírito da verdade é Jesus, né? Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois ele nos promete o quê? O espírito da verdade. E ele mesmo que disse, não é, que que ia mandar esse espírito porque nós ainda não estávamos preparados para entender o que ele dizia e o que ele fazia naquele momento. Não é isso? Sim, é isso. Não foi isso que ele fez quando prometeu o Espírito Consolador, não é? Verdade. E é Oi, importante Mônica. dizer que essa verdade, a gente tocou no livro Boa Nova, e tem um outro capítulo, né? Também nessa obra que ela é muito importante, a gente recomenda a leitura, porque ela traz, né? Muitos esclarecimentos. Aí nós temos um capítulo onde Jesus conversa com Bartolomeu. E Bartolomeu, ele estava triste, ele não tinha alegria, né? E ele começa a conversar com Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. E nós podemos nos colocar na posição de Bartolomeu, fazendo hoje ainda essa pergunta. A pergunta é a seguinte: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Ele pergunta a Jesus: Mestre, eu já conheço o Evangelho e eu quero saber de uma coisa, eu preciso ter uma fortaleza permanente. Aí veja o que é que ensina Jesus. Ele diz o seguinte: a verdade não exige, ela transforma. Então, o Evangelho de Jesus, ele é transformador, não mas de almas. Porque muitas vezes nós podemos deixar o planeta em corpos doentes, mas com almas recuperadas, com almas redimidas. Porque o Evangelho fala para o espírito, ele não fala para o corpo. O corpo é uma veste. O corpo, eu estou aqui hoje vestindo esse corpo, tenho esse nome, mas em outra existência eu vou estar vestindo outro corpo, eu vou ter um outro nome, poderei nascer em outro país ou até mesmo em outro planeta, porque a doutrina espírita nós temos como, né, esclarecimentos a pluralidade dos mundos habitados, né, e a imortalidade da alma, né? Então, o que é que acontece? Jesus, ele diz que o evangelho é transformador. E ele diz assim: o evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então, ele dá uma lição para Bartolomeu que serve para nós. Nós temos que praticar o evangelho em nossas vidas com alegria, com esperança e com coragem. Então, nesse capítulo é interessante, porque aí Bartolomeu pergunta assim: mas, mestre, e quando a gente perde um ente amado? Não é justificável a gente ficar triste? Aí vamos ver a resposta de Jesus. Olha só a consciência, né, de um espírito puro que é Jesus. Olha que resposta. É lindo, completa, né? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo de Jesus, vamos prestar bem atenção nisso, a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Então, nós espíritas, nós cristãos, não devemos nos desesperar frente à morte, porque a morte é uma passagem, o espírito vive, o espírito é eterno. E Jesus venceu a morte para nos legar o ensinamento da imortalidade da alma. E Jesus diz mais aqui, que ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra.
ele diz, nenhum ser está abandonado, nenhum. Por quê? Nenhum. Porque tudo é de Deus e todos somos os seus filhos. Então, a senhora quer falar um pouco sobre esse papel transformador do Evangelho? Ele, na verdade, esse daqui é uma das passagens que eu acho mais bonita desse capítulo. Inclusive, o capítulo é Bom Ânimo, né? Bom O ânimo. nome do capítulo, eu já falei, inclusive, Capítulo sobre 8, ele, é Bom Ânimo. Capítulo 8. Chama Bom Ânimo, por isso que a gente recomenda tanto esse livro, tá? Pode adquirir lá na livraria do Proserbem, que está aberta. Então, e isso é o que eu achei mais bonito aí nesse capítulo, né? Quando Jesus fala que a verdade é transformadora, ou seja, para a gente seguir a verdade, para a gente seguir o Evangelho, não dói, não pode doer, né? Porque a verdade transforma. Então, você passa de um estado de ignorância a um estado de sabedoria e passa a mudar as atitudes, os pensamentos, os sentimentos, sem dor. Porque, às vezes, como Bartolomeu pergunta, ele diz assim, exige. Bartolomeu diz assim, o Evangelho, a verdade, está exigindo muito da gente. Quando a gente perde uma pessoa, a gente sofre muito, é muito sofredor. E nós vamos continuar, não adianta, porque a gente ainda está num processo um pouco, ainda estamos nesse caminho aí, não é? Ninguém precisa se desesperar, estamos caminhando. O importante é que a gente comece a ter, pelo menos, a consciência, não é? E a vida, eu gosto também dessa passagem aqui, viu, Mônica? Quando ele diz aqui, a vida terrestre é uma estrada prodigiosa, ou seja, uma estrada gloriosa, que conduz aos braços amorosos de Deus. Veja, a vida aqui nos conduz aos braços amorosos de Deus. Gente, é muito reconfortante, é muito bom, não é? Traz uma alegria, como o Evangelho, a Boa Nova mesmo diz que é. É o que é a Boa Nova? É a alegria de viver. São as regras para a gente viver sempre muito bem. E não apenas saber ou decorar, ou como Jesus mesmo dizia, né? Não adianta os apóstolos que diziam botar um livro embaixo do braço e sair. Não adianta, você tem que viver o Evangelho. Sem essa vivência, nós não vamos para lugar nenhum. E ele diz assim, ó, que o trabalho é a marcha. Veja, o trabalho é a marcha nessa direção aos braços amorosos de Deus. E o trabalho, quando a gente vai ver, é uma das leis naturais. Está lá no Livro dos Espíritos, no livro 4, na parte 4 do Livro dos Espíritos, né? Que é uma das leis naturais, é a lei do trabalho. O trabalho. E o que é o trabalho? Qualquer coisa que acrescente a vida da gente. Não é só o trabalho, esse remunerado. A gente está aqui fazendo um trabalho pequeno, mas com um coração grande, mas a gente está fazendo um trabalho, não é? Então, ele diz, o trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Olha, se a gente for fazer um paralelo, né? A luta comum é a caminhada de cada dia. Cada dia, a gente vai fazer uma caminhada longa. De repente, a gente começa a cansar, não é? Mas a gente tem que buscar dentro de nós forças para prosseguir. E aí ele continua aqui, ó, os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeamos as bênçãos sacrossantas. Ou seja, olha a importância desse trabalho que o Proserbem faz, que todas as casas de oração faz, de todos os credos religiosos. Não é? A gente sabe que nessa ocasião em que nós vivemos uma pandemia, hoje muitas igrejas estão abrindo, mas com restrições, mas nós vimos todas as
os segmentos religiosos começarem a usar essa tecnologia que nós aqui também usamos. Então, todo esse trabalho, Deus está vendo, faz parte da nossa caminhada, não é isso? Nós nos direcionamos para Deus através desse trabalho e fazendo isso o quê? Como você citou no começo aí, com amor, que foi o que ele veio pregar. Amor, bondade, tolerância, não é? Como disse, me lembrei aqui de uma pergunta que Kardec fez ao Espírito, com o que é caridade segundo entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas. Olha, num momento em que, apesar da gente ter vivido, estamos vivendo ainda uma pandemia, estamos vivendo também um isolamento social, aqueles que podem viver nesse isolamento, né? Porque tem aqueles que nem podem se dar esse isolamento. Veja, a gente vê também essa mesma tecnologia sendo usada para coisas que não são boas. Então, meus irmãos, vamos vigiar nossos pensamentos, como disse Jesus. Vamos vigiar aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, não é? Nas redes sociais. Tem tanta coisa boa aqui nas redes sociais. Então, não precisamos mais ficar ainda ouvindo, não é? Recebendo mensagens. Eu, Mônica, ainda estou recebendo hoje ainda mensagens políticas, mensagens assim, as pessoas depreciando as outras, entendeu? Teve uma moça que me procurou, uma pessoa que me procurou para perguntar o seguinte: qual é a visão de vocês? Porque eu quero discutir às vezes com as pessoas e eu não sei, porque eu sou espírita, mas eu não sei como argumentar. Então, eu disse, é por todos que a gente precisa orar, não é? Então, foi isso que Jesus veio pregar. E quem nos orienta hoje é a doutrina espírita. E ele diz no Consolador, né? O espiritismo, deixa eu ver aqui. Você quer completar aí, enquanto eu estou até procurando aqui, quando ele fala que o espiritismo que veio... Sim, a senhora quer que eu complete? Posso completar a ideia? Sim, pode. Okay. Então, é só completando, dona Rosângela, eu acho importante a gente lembrar aos irmãos que o Evangelho de Jesus em nossas vidas, ele não transforma o mundo exterior, ele transforma o mundo interior. Porque o que é que acontece? As coisas do mundo vão continuar ocorrendo como sempre. Mas a pessoa que quer realmente seguir o Evangelho e aplicar o Evangelho na própria vida para encontrar o progresso espiritual, ela vai renovar a sua casa mental, vai renovar o pensamento, vai renovar as suas ações e vai produzir boas obras. E isso vai chamar a atenção, porque a pessoa vai dizer assim, mas espera aí, ali não é... Vou dar um exemplo com o meu nome. Ali não é Mônica, que sempre se irritava, que falava alto, que não tinha paciência com ninguém. Por que ela agora está falando mais baixo? Por que ela está silenciando? Não está mais brigando? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Pronto. Se isso acontecer na prática, é porque realmente a gente colocou o Evangelho em prática. Porque o Evangelho nos convida ao testemunho como cartas vivas, né, do Evangelho. O testemunho tem que ser na nossa vida cotidiana. Eu não posso só viver o Evangelho dentro da minha casa espírita ou dentro da minha igreja, porque é muito fácil. Naquele momento ali, nós estamos todos em oração, numa psicosfera preparada pela espiritualidade amiga. Mas nós somos convidados a viver o Evangelho no nosso cotidiano. Eu tenho que viver o Evangelho no trânsito. Eu tenho que viver o Evangelho na hora de enfrentar uma fila. Eu tenho que viver o Evangelho na hora de cumprir as regras das restrições sanitárias, de obedecer o isolamento social. Eu tenho que cumprir o Evangelho quando buscando ser útil ao meu semelhante, porque não basta não praticar o mal, é preciso que a gente tenha boas ações. Porque minha irmã, eu me lembro muito bem de uma passagem que eu li, que diz o seguinte: quando a gente chegar no reino dos céus, quando a gente desencarnar e chegar na espiritualidade,
O que é que vai ser levado em conta para decidir o lugar onde nós vamos ficar? O que vai ser levado em conta são as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, assim, o convite do Evangelho é renovador, é transformador, e Jesus é esse caminho, a verdade e a vida, porque ele próprio viveu o Evangelho. Jesus nunca negou ajuda a ninguém, e nós somos chamados a sermos úteis aos nossos semelhantes. Tanto que nesse capítulo de Bartolomeu, é interessante que Bartolomeu começa a se comportar de forma diferente. Ele conta o livro aqui o seguinte, que quando ele chegou em casa, os irmãos dele começaram a dirigir impropérios para ele, acusando que ele era um mau filho. Disse vagabundo, traidor da lei. Aí Bartolomeu, o que é que ele fez? Recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Aí conta aqui que o pai dele também acusou ele, escorraçou ele. Só que aí ele pensou, Bartolomeu, peraí, meu pai não conhece Jesus. Meu pai não conhece o evangelho, mas eu conheço. Então eu não vou brigar com meu pai, eu não vou brigar com meus irmãos. É verdade. E aqui ele diz o seguinte, que Bartolomeu, a partir de quando o evangelho entrou no coração dele, ele teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. Então, fica esse convite para mim, para a senhora, para todos que estão nos ouvindo. O evangelho precisa entrar nos nossos corações, para que a gente realmente se transforme, para que realmente aquela conduta antiga, repetitiva, que me fez cair, né, por exemplo, em várias encarnações, nessa encarnação seja modificada. Porque às vezes o espírito diz assim, mas o que eu não resolver nessa, eu vou resolver na próxima. Não. É claro que nós vamos ter infinitas reencarnações, porque o progresso também é infinito. Mas não vamos desperdiçar o presente, porque o presente é presente de Deus. Somos chamados a, no presente, a fazer como Bartolomeu, aplicando o evangelho em nossas vidas, mudando a nossa conduta, para que a semente do evangelho, que está no nosso coração, que foi plantada pelo Cristo, ela possa germinar, porque nós temos que produzir bons frutos. E eu achei fantástico, porque Bartolomeu, ele mudou completamente o posicionamento dele. Diz que, inclusive, ele chegou no mercado, né, e os comerciantes, ele sempre tinha problemas lá com os comerciantes, e aí, o que é que Bartolomeu fez? Não, encheu aqueles comerciantes de boas palavras, teve atitudes educativas, teve atitudes cativantes, e aí, o que é que diz o livro? Que Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Então, aqui diz que todos observavam Bartolomeu com admiração, porque ninguém entendia, mas, meu Deus, esse é Bartolomeu mesmo, porque está tão alegre, está tão diferente, está tão renovado. Aí diz que todos olhavam para ele com admiração, exceto Jesus. Por quê? Porque Jesus, que o conhecia, ele sabia da nova atitude mental do seu discípulo. Então, nossa casa mental precisa ser renovada no Evangelho. Nosso coração e nossa mente. Não é verdade, irmã? Com certeza, você disse tudo aí. É isso que a gente precisa fazer mesmo. E como Paulo também, não é? Dizer, inclusive, como Paulo, o que é que Paulo diz? Ele não questiona nada, ele diz, o que queres que eu faça? Né? Paulo, o maior exemplo de transformação tem esse Bartolomeu, mas tem Paulo também, né? Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso, né? Mas olha, a gente está olhando aqui que a gente já está chegando na nossa hora, sabe? Vamos fazer então nossa prece final, não é? Agradecendo a todos. Né? Nós vamos fazer nossa prece final. Nós somos disciplinados, né? E a disciplina é uma das exigências, como Emmanuel disse para Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, vamos terminar. E quem precisar de algum livro, esse livro é magnífico, gente, olha. E é só pedir a Val lá no Prozebem, que se não tiver, ela dá um jeito de buscar. E é interessante que comprem na nossa casa, porque nós temos vivido momentos difíceis, não é? Sem a presença das pessoas, sem doação, com poucas doações, e
com muita gente para ajudar, não é? Porque muita gente... Teve gente que perguntou assim, se a gente continuava... E aí nós tivemos que interromper, vocês interromperam, não é? As campanhas de vocês. Não, nenhuma campanha. Aliás, elas foram ampliadas, não é? Elas foram ampliadas. E é isso. E comprando um livro já ajuda também, né? E esse livro é magnífico, como tantos outros que a gente lê, mas esse aí é de cabeceira. Então, vamos fazer nossa prece, agradecendo a presença de todos que estão no Instagram, no Facebook ou no YouTube, e que possamos amanhã estar juntos novamente com mais 2 irmãos aqui, não é? E às 5 horas também com o culto do Evangelho no Lar. Jesus amado e misericordioso, obrigada, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, que tudo isso nos seja proveitoso para a nossa vida, para que sejamos mais felizes, mais resignados e mais também conscientes dessa transformação que precisamos fazer todos os dias em nossas vidas. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, de luz, de harmonia, e que juntos possamos caminhar em direção a Jesus. Deus seja sempre louvado. Boa noite, Mônica. Boa noite, meus irmãos. Muita paz e muita luz para todos. Gratidão. Gratidão, sempre, sempre.